Ah. Como é que é, John? Qual é o primeiro pensamento que tu tens de manhã, John? Se tu queres solução, então não pensa problema, John. Nós somos a geração solução, somos a solução para a sua demissão. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Alberto, sou teu professor de Biologia e desde já vou dar domínio do tema tipos de transporte através da membrana plasmática. Ok? Essa é mais uma aula muito importante. Muitos alunos têm me perguntado, professor, qual a diferença entre o transporte passivo e ativo? Qual a diferença entre a difusão simples e a difusão facilitada? Qual a diferença entre a osmose nas células animais e nas células vegetais? Então, esse é um assunto muito importante porque é um assunto que causa muita preocupação nos alunos, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer um mapa mental que vai dar domínio completo dos tipos de transporte através da membrana. Se você ainda não se inscreveu na nossa página, inscreve-se já, ative o seu sininho de notificação e siga-nos nas nossas plataformas digitais, no nosso Facebook, no nosso Instagram com o nome Exame da Admissão Moço, no nosso YouTube também com o nome Exame da Admissão Moço. Então, sem mais delongas, vamos à aula de hoje. Preparação para exames de admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. A aula de hoje é acerca dos tipos de transporte através da membrana plasmática. Ok? Mas antes de termos essa aula, é importante conhecer alguns conceitos fundamentais para que você tenha domínio do tema. Existem alguns conceitos que você precisa conhecer. Então, o primeiro conceito que você precisa conhecer é o conceito de soluto. O que é soluto? Soluto é a substância que é dissolvida. Ou seja, soluto é a substância que é dissolvida em presença do solvente. E quando falamos de soluto nas células, estamos a falar de glicose, ok? O nosso famoso açúcar glicose. Estamos a falar de aminoácidos. Estamos a falar de íons como sódio, potássio. Estamos a falar de gases como oxigênio e dióxido de carbono. E quando falamos de solvente, estimados estudantes, quando falamos de solvente, estamos a falar de substância que dissolve. Estamos a falar de uma substância que dissolve. Então, em biologia, quase sempre quando falamos de solvente, estamos a falar da água. Então, solvente é a água. Então, pega a dica. Solvente é água e tudo o resto que está na água é solvente. Exemplo, glicose e água. O que é soluto? Glicose. E solvente é água. Ok? Então, solução. O que é uma solução? Solução seria a soma do soluto e do solvente. Ou seja, prosseguindo com os conceitos. Solução. Solução é a soma do soluto e do solvente. Soluto é a substância que é dissolvida, ou seja, é a substância que é diluída, e o solvente é a substância que dissolve. Exemplo, quando você vai fazer seu chá. Você coloca açúcar em água quente. O açúcar seria o soluto e a água quente seria o solvente. Então, a solução seria o seu chá. Então, prosseguindo com os conceitos. Concentração de uma solução. Concentração de uma solução é a quantidade do soluto dissolvida por unidade de solvente. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. No meu chá, eu tenho 3 gramas de açúcar. Tenho 3 gramas de açúcar em 1 litro de água. Então, qual seria a concentração da minha solução? Seria 3 gramas sobre 1 litro. Ou seja, seria 3 gramas por litro de água. Ok? Então, esses são conceitos muito importantes que você deve conhecer. Outro conceito importante que você deve conhecer são os tipos de meio de concentração. Existem basicamente 3 tipos de meio de concentração. Quando falamos de tipos de meio de concentração, eu quero te recordar que estamos a comparar 2 locais. Okay? O primeiro tipo de meio é o meio isotônico. Okay? O prefixo iso significa igual. Okay? Então, o meio isotônico é aquele em que há igualdade de concentrações. Okay? O segundo meio hipertônico. O prefixo hiper significa superior. Então, o meio hipertônico é o meio mais concentrado em soluto. E o último meio é o meio hipotônico. Hipo significa inferior. Então, o prefixo hipo significa inferior. Meio hipotônico é o meio menos concentrado. Vamos fazer um exercício para que você possa perceber melhor. Aqui eu tenho 2 soluções, solução A e solução B.
Agora eu quero que você, aí em casa, onde você está sentado, me diga, entre a solução A e a solução B, qual é a solução que você acha que é a mais concentrada? Vamos lá. Solução A ou solução B? Isso. A solução B é que é a mais concentrada. Então chamamos de solução B de solução hipertônica. Ok? E qual é a solução menos concentrada? Lógico, é a solução A. Então a solução A é uma solução hipotônica. Ok? Vamos a mais um exercício. Temos aqui duas soluções, solução C e solução D. Qual é a solução que você acha que é a solução mais concentrada? Ok? Então vamos contar. Solução C tem 3 solutos. Solução D tem também 3 solutos. Então aqui, tanto a solução C quanto a solução D são soluções com igualdade de concentrações. Então chamamos dessas soluções de soluções isotônicas. Ok? Então, tanto a solução C e D são soluções isotônicas. Soluções isotônicas. Ok? Então, se você percebeu esses conceitos básicos, você facilmente terá domínio dos tipos de transporte. É fundamental que você tenha total compreensão desses conceitos para que você possa deslizar nos tipos de transporte. Agora vamos ver os tipos de transporte através da membrana. Então, tipos de transporte através da membrana plasmática. Existem basicamente 3 tipos de transporte. Ah, prof, essa matéria é complicada. Relaxa, você vai entender. Então, são 3 tipos de transporte através da membrana plasmática. Temos o transporte passivo, temos o transporte ativo e também temos o transporte mediado por vesículas. Vamos ver cada tipo de transporte. Transporte passivo é aquele transporte, como o próprio nome sugere, é aquele que ocorre sem gasto de energia. Okay? É aquele que ocorre sem gasto de energia. E você sabe que a energia que você usa na célula está na forma de ATP. A energia que você usa na sua casa está na forma de predileto. Na sua célula está em forma de ATP. E o transporte passivo é a favor do gradiente de concentração. Ou seja, o soluto movimenta-se de um local onde é mais concentrado para um local onde é menos concentrado. O transporte ativo, como o próprio nome sugere, é um tipo de transporte que ocorre com gasto de energia, ou seja, com gasto de ATP. É um tipo de transporte que ocorre contra o gradiente de concentração, ou seja, o soluto movimenta-se de um local onde é menos concentrado para um local onde é mais concentrado, gastando energia. Eu vou dar um exemplo. Quando você está para pegar o seu chapa, está na sua terminal, no museu, ou no Zimpeto, ou na Guerra Popular, na hora de ponta, na hora em que as pessoas estão muito concentradas, ou seja, as paragens estão superlotadas, e chega um chapa, vocês sabem quando chega um chapa vazio na terminal, na hora da ponta, a tendência das pessoas é correr para entrar dentro do chapa, onde está vazio. Ou seja, o cobrador, nesse caso, abre a porta do chapa e deixa os passageiros entrar. Então, os passageiros estão muito concentrados para lutar, para entrar dentro do chapa. Eles passam do meio mais concentrado, que seria a terminal, a paragem, para o meio menos concentrado, que seria dentro do chapa. Okay? Então, esse seria um tipo de transporte chamado transporte passivo, que é a favor do gradiente de concentração. Vou dar um outro exemplo. Na mesma situação, então, chega o chapa vazio no museu, ou no Zimpeto, ou na Guerra Popular. E você está para pegar chapa para Machazine, ou para Boane, etc, etc. Então, chega o chapa vazio, a tendência natural é dos passageiros estão lotados lá fora, ou seja, estão concentrados, é de entrar dentro do chapa. Só que por alguma razão que não entendemos, bate na telha do cobrador e o cobrador recusa que você entre no chapa. Todo mundo acompanha essas situações em que o cobrador, quando você está para entrar no chapa, ele recusa que você entre no chapa. Então, imaginemos que você entre dentro do chapa e o cobrador te pegue pela camisa e te jogue para fora. Ou seja, ele te pega de dentro do chapa, onde está vazio, que é o meio menos concentrado, e te joga para fora do chapa, em que é um meio mais concentrado, onde está lotado de pessoas. Ou seja, você para sair de dentro do chapa para fora do chapa, você vai exercer muita energia, vai gastar muita energia para passar contra toda aquela gente que está lotada ali na porta do chapa, ok? Então, você vai gastar energia. Esse tipo de transporte seria um transporte ativo, em que há gasto de energia, ok? Então, se a célula não consegue transportar uma substância por transporte ativo ou transporte passivo, ela usa um tipo de transporte chamado transporte mediado por vesículas. O transporte mediado por vesículas há uma deformidade da membrana formando vesículas, ok?
teremos aula específica acerca do transporte mediado por vesículas. Então, começando pelo transporte passivo. Podemos ter dois tipos de transporte passivo, que é a difusão e a osmose. Okay? Podemos ter dois tipos de transporte passivo, que é a difusão e a osmose. A difusão ainda pode ser subdividida em difusão simples e difusão facilitada. Okay? Na difusão, presta atenção. Na difusão, o que movimenta-se é o soluto. E o que é soluto? Você aprendeu hoje. Soluto é a substância que dissolve-se, ou seja, glicose, dióxido de carbono, oxigênio, aminoácidos, íons, vitaminas, etc, etc. E na osmose, o que movimenta-se é o solvente. E você aprendeu que solvente, quando falamos de solvente em biologia, estamos a falar de água. Praticamente estamos a falar de água. Então, difusão, movimenta-se soluto. Osmose, movimenta-se o solvente. A difusão é um tipo de transporte em que o que movimenta-se é o soluto, de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. E o que é o meio mais concentrado, como você aprendeu, é o meio hipertônico. Então, o soluto movimenta-se na difusão do meio hipertônico para o meio hipotônico. Tanto difusão simples como facilitada. O soluto movimenta-se do meio hipertônico para o meio hipotônico. Ok? Difusão simples, facilitada, como movimenta-se o soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico. Então, qual é a diferença entre difusão simples e difusão facilitada? Na difusão simples, o soluto atravessa através da bicamada lipídica. Você aprendeu que a membrana celular, ou também chamada membrana plasmática, é formada por duas camadas de fosfolipídios. Okay? Então, o soluto atravessa através da bicamada de fosfolipídios. Okay? Enquanto na difusão facilitada, há participação de proteínas que facilitam a travessia dos solutos. Essas proteínas são chamadas de permeases. Então, são proteínas que facilitam a passagem de solutos. Na difusão simples, geralmente é transportado gases, como o dióxido de carbono e o oxigênio. Okay? Um exemplo típico de difusão simples que você deve conhecer para o seu exame de admissão é a hematose pulmonar. Okay? Certamente que você já ouviu falar de hematose pulmonar. Hematose pulmonar é um processo que ocorre nos pulmões. Você sabe que quando você respira, o ar que você respira contém oxigênio. Então, o ar que você respira passa através das suas fossas nasais, através da sua faringe, laringe, passa através da traqueia para os brônquios, bronquíolos e chega na unidade básica do pulmão. A unidade básica do pulmão chama-se de alvéolo pulmonar. Chega nos alvéolo pulmonar. Então, conforme você vê aqui, temos oxigênio que chega no alvéolo pulmonar. Okay? O oxigênio que você respirou chega no alvéolo pulmonar. E você sabe que durante os processos metabólicos, as células produzem dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono é conduzido através do sangue até aos pulmões. Então, temos o nosso dióxido de carbono, okay? Que é um dos produtos finais do metabolismo. É uma substância que precisa ser eliminada do nosso organismo. Então, o que acontece a nível dos alvéolos pulmonares? Repare que o oxigênio está mais concentrado, okay, nos alvéolos, obviamente porque você inspirou oxigênio, disse que ele está mais concentrado nos alvéolos, ao passo que no sangue o oxigênio está menos concentrado. Vamos lá contar. Tenho 3 oxigênios nos alvéolos e tenho 2 oxigênios no sangue. Okay? Então, conforme você aprendeu, no processo de difusão, a passagem de substâncias do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, o oxigênio, qual a tendência natural do oxigênio? É de haver difusão dos alvéolos até ao sangue. Então, o oxigênio passa dos alvéolos para o sangue. E no sangue, onde vai esse oxigênio quando está no sangue? Vai para as células. Ok? Então, as células usam oxigênio através do processo de respiração celular e no final da respiração celular, conforme você sabe, a produção de dióxido de carbono. E o dióxido de carbono que está ali no sangue, ele passa para os alvéolos, onde ele está menos concentrado. Ok? Então, o oxigênio passa dos alvéolos até o sangue, o dióxido de carbono está ali no sangue, passa do sangue para os alvéolos. Uma vez que está nos alvéolos, o dióxido de carbono é eliminado, okay, através do processo que chamamos de inspiração. Esse processo de troca de gases a nível dos alvéolos pulmonares é chamado de hematose pulmonar e é um exemplo de difusão simples. Difusão facilitada, conforme dissemos, há
facilitação da passagem desses solutos do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ok? Por proteínas chamamos de permeases. Então, difusão facilitada é muito usado para o transporte de certos solutos, como a glicose, como aminoácidos e certos íons como sódio, potássio, cálcio, etc. Então, na osmose, conforme dissemos, o que movimenta-se é a água. A água movimenta-se de um meio menos concentrado em soluto para um meio mais concentrado em soluto, ou seja, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Movimenta-se do meio hipotônico para o meio hipertônico. Pense assim, a água gosta de diluir. Então, se gosta de diluir, vai passar do meio onde está menos concentrado em soluto para o meio mais concentrado em soluto para que haja diluição dessa solução mais concentrada. Vamos explicar com detalhes a osmose, ok? Posteriormente. Ok? Prosseguindo, a célula de transporte ativo, conforme já dissemos que o transporte ativo é aquele que ocorre com gasto de energia, onde o soluto movimenta-se do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ou seja, contra o gradiente de concentração, gastando o que? ATP. E o exemplo mais típico que você vai ser exigido no seu exame de admissão, nas suas provas, é a famosa bomba sódio-potássio. Então, a bomba sódio-potássio é um exemplo típico de transporte ativo, ok? Vamos explicar com detalhes o que é bomba de sódio-potássio nas próximas aulas. Outro tipo de transporte é o transporte mediado por vesículas, onde há formação de vesículas, ok? Então, a célula, conforme dissemos, usa o transporte mediado por vesícula quando não consegue transportar uma substância por transporte passivo ou ativo. Então, ela usa transporte mediado por vesículas, onde há deformação da membrana formando uma vesícula, ok? O transporte mediado por vesícula pode ser de dois tipos: a endocitose ou a exocitose, ok? O prefixo endo nos sugere algo que é englobado. Quando a célula engloba uma substância, ok? Exocitose, o prefixo exo significa fora, ok? Quando a célula secreta ou excreta uma substância. Então, a endocitose pode ser dividida em dois tipos, que é a pinocitose ou a fagocitose. A fagocitose é quando a célula engloba uma substância sólida e grande. E a pinocitose é quando a célula engloba uma substância pequena, dissolvida em água. Ok? Então, pinocitose quando a célula engloba uma substância pequena dissolvida em água. Fagocitose quando a célula engloba uma partícula grande e sólida. Exemplo, quando a célula engloba um micro-organismo, uma bactéria, falamos de fagocitose. Então, na exocitose, conforme dissemos, quando a célula excreta ou secreta uma substância. Eu quero dizer uma coisa. Há uma diferença entre excreção e secreção de uma substância. Secreção é quando a célula elimina uma substância que é útil ao organismo. Então, secreção quando a célula elimina uma substância que é útil ao organismo. Por exemplo, quando as células do pâncreas secretam hormônio insulina ou glucagônio. Essa insulina ou glucagônio vai ser usada pelo nosso organismo, ok? Excreção é quando a célula elimina uma substância que não é útil para o organismo. Ou seja, é uma substância que é tóxica, ok? Algo que não é útil, ok? Útil para o organismo. Exemplo, quando as células secretam ureia ou amônia, coisas que precisam ser eliminadas do nosso organismo. Okay? Muito bem. Qual é a diferença da osmose nas células animais e nas células vegetais? Quero te recordar primeiro que na estrutura das células vegetais nós temos a parede celular. A parede celular, além de conferir forma às células vegetais, confere resistência às células vegetais. Trago aqui diferentes soluções em que estão as células animais e células vegetais. Então, a vermelho estão representados os solutos. Então, a priori temos que definir que tipo de meio encontram-se essas células, ok? No meio A, se vocês forem reparar, conforme aprendemos, no meio A, se for já reparar, conforme aprendemos, o meio A, a célula A,
está no meio isotônico, hipotônico ou hipertônico, ok? Vamos lá contar. Dentro da célula temos 1, 2, 3. Temos 3 solutos. E fora da célula temos 6 solutos. Então, podemos dizer que esta célula está no meio, isso mesmo, está no meio hipertônico. Ok? Solução B. Em que temos a célula B. Se formos a reparar, dentro da célula temos 3 solutos. E fora também temos 3 solutos. Então, podemos dizer que esta célula está no meio isotônico. O meio isotônico é aquele em que há igualdade de concentrações. Exatamente. Então, aqui estamos no meio isotônico. A célula C. Comparando dentro da célula C e na solução onde está mergulhada a célula C, podemos dizer que a célula C está no meio, isso mesmo, está no meio hipotônico. Ok? Porque fora da célula está menos concentrado, não é? Está menos concentrado, daí temos que essa célula está no meio hipotônico. A mesma coisa acontece por aqui. Aqui temos o meio hipertônico, aí temos o meio isotônico, e aqui temos o meio hipotônico. Ok? Muito bem. Conforme dissemos, a osmose ocorre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ok? Ou seja, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Vejamos o que acontece nas células animais. Temos a célula A. A célula A está mergulhada no meio hipertônico. Ok? E a osmose ocorre do meio hipotônico para o meio hipertônico. Essa é a direção da osmose. Na célula A, se for já reparar, fora da célula A está mais concentrado e dentro da célula A está menos concentrado. E a osmose ocorre do local onde há menor concentração para o local onde há maior concentração. Então, o sentido da osmose seria de dentro para fora. Ok? Por que seria de dentro para fora? Porque dentro está menos concentrado e fora está mais concentrado. A água é a sair de dentro da célula para fora da célula. Ok? Então, é essa situação que ia acontecer. No caso B, a igualdade de concentrações. Qual é a direção que seria da osmose? Quando há igualdade de concentrações, não vai ocorrer osmose. Ok? E no caso C? No caso C, temos uma célula que está no meio hipotônico. E dissemos que a água sempre movimenta-se do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Se for já ver, dentro da célula está mais concentrado comparado a fora da célula. Então, a osmose seria de fora para dentro. Então, a água entra dentro da célula. Ok? Vejamos os termos que usamos em biologia. Quando a célula perde água, ela murcha. Ok? Quando uma célula animal perde água, ela encolhe. O encolher da célula, nós dizemos que a célula murchou. Então, as células animais, quando estão no meio hipertônico, elas murcham. Ok? Na célula B, como não vai ocorrer osmose, a célula B vai permanecer normal. Então, quando colocamos uma célula animal no meio isotônico, ela permanece normal. A célula C está no meio hipotônico. Ok? Então, a tendência da água é entrar dentro da célula. Então, o que vai acontecer com a célula? A célula vai inchar. A célula incha. Ok? Porque há passagem de água de fora para dentro da célula. Ok? Então, imagine a célula como se fosse um balão. Se ela incha, vai inchar até um ponto em que não vai suportar. E ela vai explodir. Ok? Vai romper. Ok? Em biologia, quando a célula rompe, chamamos de lise celular. Então, as células animais, quando estão no meio hipotônico, elas sofrem lise celular. Eu quero te chamar a atenção para uma questão que surge muito nos exames de admissão. Eles colocam uma hemácia, dá um exemplo de uma hemácia, e colocam nos 3 tipos de meio. E é para dizer o que acontece com essa hemácia. Eu quero te recordar que as hemácias são células animais. São células presentes no sangue, responsáveis por transportar o quê? Transportar oxigênio. Se é uma célula animal, a hemácia, quando está no meio hipotônico, ela vai sofrer lise celular. E quando a hemácia sofre lise celular, em biologia nós temos um termo bonito. Dizemos que essas hemácias sofreram
hemólise. Então, o termo hemólise significa lise celular das hemácias. Quanto às células vegetais? Prosseguindo, as células vegetais, quando estão no meio hipertônico, acontece a mesma situação que ocorre nas células animais. Okay? Elas perdem água. Perdem água. Então, em biologia, quando as células perdem água, o que chamamos? Dizemos que essas células murcharam. As células vegetais murcham. Okay? Há um termo muito usado para as células vegetais que é chamado de plasmose. Plasmose é a separação da parede celular e da membrana celular. Okay? Então, podemos também dizer que as células vegetais, quando estão no meio hipertônico, elas sofrem plasmose. Ficam plasmolizadas. Okay? As células vegetais, quando estão no meio hipertônico, ocorre também a mesma situação que as células animais. Não ocorre osmose. Então, elas permanecem normais. Permanecem normais. E, por fim, as células vegetais, quando estão no meio hipotônico, ocorre quase a mesma situação. Elas ganham água. Ganham água. Então, o que acontece com elas? O que acontece quando uma célula ganha água? Ela incha. Ok? Mas as células vegetais, conforme dissemos, elas são construídas por parede celular. E a parede celular, qual é a função? Dar resistência às células vegetais. Então, elas incham, mas não rompem, porque a parede celular dá resistência a essas células vegetais. Então, quando elas incham, não rompem, elas ficam gordinhas. Nós dizemos que essas células ficaram túrgidas. Ok? Ficam túrgidas. Atenção! As células vegetais não sofrem lise celular. Elas ficam túrgidas. Por quê? Porque a parede celular confere resistência a essas células. Okay? Então, nunca esquece. Diferença das células vegetais e células animais quanto à osmose é que nas células animais, quando elas estão no meio hipotônico, elas sofrem lise celular. Quando o exercício envolve hemácias, que são células animais, podemos dar um nome especial a essa lise celular, que designamos hemólise. Okay? As células vegetais, quando estão no meio hipotônico, elas não rompem, elas ficam cheinhas, gordinhas, ficam túrgidas. Então, se você gostou da nossa videoaula, siga-nos nas nossas plataformas digitais, ative o sininho das notificações, partilhe para amigos, familiares, colegas, para que eles possam ter domínio da biologia e que eles possam admitir aos seus exames de admissão. Estamos localizados no bairro 25 de Junho, Chopal B, na Rua da Mesquita, e no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, Maputo. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir a sua vaga.